Qual é a primeira coisa que aparece no corpo dessa mulher? O que acontece primeiro? Qual é a primeira alteração que muitas vezes é imperceptível e a mulher não nota? A disbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal. Numa situação onde um tipo de bactéria, chamada de bactéria gram-negativa, começa a se multiplicar, a crescer e formar uma colônia muito grande. E outro tipo de bactéria que também está lá no nosso intestino, que são as bactérias gram-positivas, começam a ficar suprimidas. Elas começam a ficar em menor quantidade. E o nosso intestino, ele precisa ter as duas bactérias em equilíbrio, as gram-negativas e as gram-positivas. Só que as gram-negativas são bactérias que se alimentam do quê? De carboidratos. Massa, pão, farinha, doce, açúcar. Todos esses alimentos fermentam e servem de combustível para as bactérias gram-negativas. Enquanto as bactérias gram-positivas se alimentam do quê? Das fibras, das sementes, aveia, linhaça, chia, alface, vegetais, legumes. Quando você tem uma má alimentação, ou quando você tem uma alimentação ruim, normalmente quais são os alimentos que a gente consome mais? Os industrializados, ricos em farinha, ricos em açúcar. Ou seja, isso faz com que você aumente a sua colônia de bactérias gram-negativas, porque elas têm muito alimento. O que acontece com quem tem muito alimento? O que acontece com quem come demais? Cresce. Enquanto que as gram-positivas ficam praticamente sem alimento, né? Porque uma pessoa que normalmente come muito desses alimentos, come pouco de vegetais, frutas, verduras, legumes, e aí as gram-positivas ficam com pouco alimento e tem dificuldade em crescer. Quando a gente tem esse desequilíbrio, o nosso intestino começa a sofrer as consequências. E quais são os sintomas disso? Muitos gases, principalmente quando consome alimentos bons. Então a mulher às vezes come um pão, come um doce, não sente nenhum desconforto. Mas aí ela vai comer um prato de salada, ou ela come um prato de legumes, ela come brócolis, feijão, ervilha, grão de bico, e ela fala, eu não posso comer esse tipo de alimento porque fermenta. Fermenta, me dá gases, eu passo muito mal. Alguém aqui passa por essa situação? Por que isso acontece? Porque as bactérias que fariam a digestão desses alimentos, dos vegetais, das frutas, verduras, legumes, elas estão em pequena quantidade. E aí, esse alimento, ele realmente passa por uma dificuldade na sua digestão e na sua absorção. Além do que, um intestino em desequilíbrio tem dificuldade em absorver corretamente os nutrientes. Quando esse intestino tem dificuldade em absorver corretamente esses nutrientes, os alimentos sobram, entre aspas, no nosso lume intestinal, lá dentro do nosso intestino. Eles começam a fermentar e aí você tem gases. Então é por isso que acontece esse sintoma. Só que o pior, gente, é que além desse desconforto que é ruim, né, a gente passa mal, fica estufada, tem gases, aquela barriga enorme, dolorida, as pessoas confundem você com grávida, tem todo um desconforto envolvido nisso. Só que essa desbiose, além de causar esse desconforto, leva para um quadro de resistência à insulina. Então, hoje em dia, a gente entende que a resistência à insulina, que é um dos berços do problema, ela nasce com a desbiose. Porque é o desequilíbrio da microbiota intestinal que leva você a consumir mais carboidrato, massa, pão, doce e açúcar, diminuindo a sua absorção e a sua efetividade no consumo dos vegetais, das verduras, dos legumes. E isso leva o seu corpo a precisar produzir cada vez mais insulina, dando mais vontade de comer carboidrato. Então, a gente entra num ciclo. A mulher que tem resistência à insulina, ela sente fome constante, fica o tempo inteiro querendo comer alguma coisa, sente muita vontade de comer massa, pão, doce. Tem mulheres que têm o paladar melhor pro salgado e tem mulheres que têm o paladar mais afinado com o doce. Só que dá no mesmo, tá, gente? Carboidrato, doce ou salgado pro nosso organismo é a mesma coisa. Depois que passa pelo sistema digestivo e chega lá no nosso intestino, é carboidrato, não importa se veio do açúcar ou da massa. Essa vontade exagerada de consumir carboidrato, essa fome constante, acaba fazendo o nosso corpo precisar de mais insulina para fazer a absorção e a digestão desses alimentos. E isso faz com que a gente tenha mais fome e menos energia. A mulher que tem resistência à insulina, ela tem uma dificuldade de absorver o carboidrato da forma correta, obtendo energia a partir dele. Todo mundo aqui sabe que carboidrato é a nossa principal fonte de energia, né? A gente cresce ouvindo isso. Ah, carboidrato dá energia, açúcar dá energia, pão dá energia. E realmente, o carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Só que uma mulher com resistência à insulina e síndrome do ovário policístico, ela tem dificuldade de absorver esse carboidrato. A insulina não consegue fazer a digestão e a absorção desses carboidratos da forma correta. Então você tem carboidrato no seu sangue, mas ele não vira combustível. Então a mulher fica cansada, sente exaustão, não tem vontade de fazer nada. A mulher quer muito fazer as coisas que ela se propõe a fazer. Ela quer muito ir pra academia. Ela entende que ela precisa, só que falta energia. Ela não consegue, chega na hora H, ela não consegue levantar do sofá. Ela dorme 8, 9, 10 horas e se pudesse ela dormiria 11, 12, 13, porque parece que nunca é suficiente. Então esse cansaço, essa fadiga, essa indisposição crônica não é preguiça.
Tá bom, gente? Presta atenção, você não tem preguiça, você tem cansaço, você tem fadiga porque você tem uma dificuldade de obter energia. Se não tem energia no seu organismo não funciona. É como se fosse um carro sem gasolina. E a mulher com SOP passa exatamente por isso. A gente é chamada de preguiçosa, as pessoas julgam, e na verdade não é isso, é porque você realmente tem uma questão metabólica dificultando você a desempenhar suas atividades e fazer ali o que você se propõe a fazer. E aí começa toda a bagunça hormonal da SOP. Porque quando o nosso corpo começa exaustivamente a obter, produzir insulina para fazer a digestão correta do carboidrato, isso gera desequilíbrios hormonais. E ao que se entende hoje em dia é o aumento da produção de insulina. Para quem não sabe, gente, insulina é um hormônio, tá bom? O aumento da insulina leva o nosso corpo a entender que ele também precisa aumentar a produção de outros hormônios. Que hormônios são esses? Hormônios androgênicos. Hormônios de característica masculina, testosterona, dihidrotestosterona, androstenediona, temos alguns hormônios aí nessa lista que começam a ficar elevados e aí a mulher começa então a ter os sintomas estéticos. Então olha só, até a gente chegar na acne, na queda de cabelo, no excesso de pelos, a gente passou por várias alterações que muitas vezes trouxeram sintomas que não são relacionados à SOP, mas que mostram o início do desenvolvimento do problema. E aí então surgem os sintomas estéticos junto dos sintomas do ciclo menstrual, né? A menstruação começa a falhar, vem um mês, não vem no outro, às vezes a mulher tá tentando engravidar, ela começa a ter dificuldade, ela começa a perceber que de repente ela não tá ovulando na intensidade, né, na frequência que ela deveria, e aí meio que vem todo um conjunto de sintomas refletindo essas alterações hormonais que começaram lá com a nossa insulina, e foi o primeiro hormônio a ser bagunçado. Agora, o que vocês têm que saber é que esse tratamento está ao alcance de vocês. Tá aí, na palma da mão de cada uma, e vocês podem começar hoje mesmo uma mudança que não vai afetar em absolutamente nada do ponto de vista negativo no seu dia a dia. Tá na sua mão começar esse tratamento e mudar essa situação que te levou a ter síndrome do ovário policístico. Quem aqui quer aprender os 6 passos do tratamento da SOP? Coloca eu aqui nos comentários.